Olá, meus irmãos, que a paz de Deus esteja presente em cada coração. Amados, hoje, dia 20 de outubro, o Senhor me concede a oportunidade de compartilhar a Sua palavra para o nosso crescimento espiritual. Convido os meus queridos irmãos e irmãs para a leitura da palavra de Deus, conforme está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amados, o homem pode traçar a sua trajetória terrena, traçar o seu caminho. Ele pode planejar a sua vida neste mundo. A Bíblia diz que ele pode fazer isto. Em Provérbios, capítulo 16, verso 1, na sua primeira parte está escrito: o coração do homem pode fazer planos. Tudo isto é possível ao homem. Todavia, queridos, podemos nos enganar facilmente. Podemos estar equivocados na nossa trajetória neste mundo. Podemos errar o caminho. Por isso, o profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9, nos traz uma palavra de advertência e precisamos nos apegar a essa palavra para vivermos debaixo da direção divina. Diz o profeta Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Só Deus conhece o nosso coração, as intenções do nosso coração. Por isso, queridos irmãos, ele se propõe a dirigir os nossos passos, porque podemos estar, como disse, equivocados. Em Provérbios, capítulo 16, verso 25, está escrito: há caminho que parece direito ao homem. Parece direito. Mas quando o Senhor sonda os nossos corações, ele nos mostra que esse caminho que parece direito pode ter o seu fim na morte. Mas o seu fim são os caminhos da morte. Por isso, o Senhor precisa dirigir os nossos passos, porque nós podemos nos equivocar. Em Provérbios 21, verso 2 está escrito: todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Continua o escritor bíblico dizendo: mas o Senhor sonda os corações. Amados, precisamos permitir que o Senhor, de fato, dirija nossos passos. Conforme Provérbios 16, 1, está escrito: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Porque Deus sabe como agir na nossa vida, como nos colocar no caminho certo a ser trilhado. Ele sabe como nos conduzir. Por isso, precisamos ter humildade para permitir que o Senhor, de fato, dirija nossos passos. Podemos ser enganados? Sim. Mas se permitirmos que o Senhor dirija os nossos passos, esse engano desaparecerá, porque o Senhor nos conduzirá no caminho certo, no caminho reto, rumo à glória celestial. Caminho esse que está em Cristo Jesus, nosso Salvador, Senhor e Mestre. Que Ele nos abençoe. Oremos. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos dá a liberdade de fazer planos, de traçar o nosso caminho, mas ao mesmo tempo precisamos ter humildade para permitir que o Senhor dirija os nossos passos, para que não sejamos enganados pelo nosso próprio coração. Ajuda-nos a entender o propósito do Senhor
e permitir que o Senhor conduza os nossos passos rumo à glória celestial pela fé em Cristo Jesus. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.